Então vamos continuar falando aqui de trigonometria no triângulo retângulo. Na aula passada eu tinha falado para você que os ângulos mais utilizados seria o de 30, 45 e 60. Beleza, só que como esses ângulos são muito trabalhados, às vezes no problema não é dado esses valores aqui, ou seja, você vai ter que descobrir esses valores. E existe uma maneira de encontrar esses valores, ou seja, um processo mnemônico aqui, né? Um processo mnemônico é aquele processo que facilita a memorização, para a gente descobrir esses valores aqui, tá ok? Então o que a gente faria? Vamos colocar aqui os ângulos 30, 45 e 60. Então vamos fazer a nossa própria tabelinha. Então aqui temos o seno, cosseno e a tangente desses ângulos. Então vamos fazer aqui uma pequena tabelinha, bem rápida, ok? E essa tabelinha aqui, a gente para montá-la, vamos fazer o seguinte, ó. No seno aqui, vamos colocar os números 1 na sequência, 2, 3. No cosseno, 3, 2, 1. Exatamente isso. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Com esses aqui que a gente já fez, vamos dividir tudo por 2, ou seja, tudo dividido por 2. 2 por 2, 3 por 2. Né? Vamos fazer uma fração onde o denominador aqui é 2. E os numeradores vamos colocar raízes. Então, raiz de 1 é 1 mesmo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. Raiz de 1, como é o mesmo, ficaria assim. Ou seja, seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Certo? E vocês vão ver que é real. Ó. Seno de 30 é 0,5. Aqui está a representação decimal. Se você dividir 1 por 2, vai ser 0,5. Seno de 45 é raiz de 2 por 2. Ó. Seno de 45 é 0,70. Ficaria isso aqui, se a gente pegar a calculadora, vamos ver que estaríamos muito próximos, já que a gente aproximou essa tabelinha. Então, por exemplo, seno de 45 vai ser raiz de 2, ou seja, a raiz de 2 dividido por 2, isso aqui vai ser igual a 0,71, olha só, muito próximo do que a gente encontrou, 0,7071, aproximamos aqui com 6 casas decimais, e ficou então 0,707 e 107. Exatamente isso. Então perceba que esses números representam esses números aqui, só que de uma outra forma. Aqui estão representados, né, em formas, na forma decimal, tá ok? E para encontrar a tangente, o que a gente faz? Ora, para encontrar a tangente, sabemos que a tangente, né, de um ângulo nada mais é que o seno de um ângulo dividido pelo cosseno de um ângulo. Ou seja, vamos dividir o seno pelo cosseno. Se eu quero a tangente de 30, vamos dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30. E ficaríamos aqui, então, seno de 30 é 1 meio, dividido por cosseno de 30, que é raiz de 3 por 2. Repetindo o primeiro e multiplicando pelo inverso do segundo, ficaríamos com algo parecido com isso, ou seja, 1 dividido por raiz de 3. Racionalizando, né, multiplicando por raiz de 3 e raiz de 3, ficaríamos com raiz de 3 e 3, ou seja, a tangente de 30 é raiz de 3 dividido por 3. Isso aqui, claro, pessoal, é caso você não tenha essa tabelinha. Estou explicando, né, como chegar a uns valores que daria a mesma coisa. Raiz de 2 dividido por 2, né, dividido por ele mesmo, vai ser igual a 1, ou seja, a tangente de 45 é igual a 1. E a tangente de 60 vai ser a raiz de 3 por 2 dividido por 1 meio. Então, teríamos aqui, repete o primeiro, multiplicado pelo verso do segundo aqui, ficaríamos com raiz de 3, ou seja, aqui teríamos a raiz de 3. E aqui está feita a nossa tabelinha dos ângulos 30, 45 e 60, certo? Então, já estamos preparados agora para resolver alguns probleminhas. Então, imagine, né, que fosse dado aqui para você um triângulo retângulo, ok? Um triângulo retângulo, cuja hipotenusa, então aqui está o ângulo reto, cuja hipotenusa valesse 5. Então, o valor da hipotenusa é 5. E não fosse dado os valores dos catetos. O único valor que foi dado aqui, vamos chamar esse cateto de C. Então, o único valor que foi dado aqui é que esse ângulo vale 60 graus. E aí, como encontrar o valor de B e C? Ora, o que a gente poderia? Vamos utilizar uma estratégia aqui. Poderíamos relacionar, por exemplo, o cateto oposto a 60 com a hipotenusa, que a hipotenusa a gente já tem o valor, certo? Então, é muito interessante utilizar a relação com um lado onde já temos o valor. Então, vamos utilizar a hipotenusa com o valor desconhecido, que é o cateto oposto a 60. Então, quem aqui relaciona cateto oposto com hipotenusa? A gente sabe que é o seno, certo? Ou seja, o seno de 60 vai ser igual ao cateto oposto, que é B, né, dividido
pela hipotenusa, que é 5. Então, só lembrando, cateto oposto pela hipotenusa, né? Só lembrando do nosso SOCATOA, tá ok? Para a gente não se esquecer, SOCATOA, tá TOG ali, né? SOCATOA. Então, seno é o cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente, tá ok? Quem é seno de 60? Ora, poderíamos utilizar tanto essa tabelinha quanto essa tabelinha. Então, o seno de 60, vamos utilizar essa aqui que a gente acabou criando. Vamos utilizar aquilo que a gente criou, certo? O seno de 60, a gente viu aqui que seno de 60 é raiz de 3 por 2. Então, no lugar de seno de 60, vamos colocar raiz de 3 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a b por 5. Multiplicando meio pelos extremos, vamos ter que b é igual a 5 raiz de 3 dividido por 2. Se a gente quiser um número, né, representado na sua forma decimal, então poderíamos fazer, ora, 5 multiplicado por raiz de 3, então temos aqui ó, 3, a raiz de 3 é isso aqui, multiplicado por 5, ficaríamos com esse número, dividido por 2, né, é isso que a gente está fazendo, teríamos aqui 4,33 aproximadamente. Então, b, esse b aqui, ele vale 4,33 aproximadamente. Se você quisesse pegar, por exemplo, para você ver que dá certo. Se quisesse pegar aqui, por exemplo, o seno de 60. O seno de 60 é esse número representado na forma decimal. Poderíamos pegar também o seno de 60, vimos ali que é 0,866025. Isso aqui é igual a b dividido por 5, certo? Então, resolvendo aqui, vamos ter que b é igual a 5 vezes esse número. Então, vamos ver aqui, ó, 0, que é o número ali que temos, 8,66025 multiplicado por 5 vai ser igual a 4,33 também aproximadamente. Ou seja, o resultado seria o mesmo, de 4,33. Show de bola! Então, a gente já encontrou 3. Falta agora o nosso C, certo? Encontramos o B, né? Falta o C. Qual a estratégia que a gente poderia utilizar? Ora, já temos dois valores desconhecidos aqui, o nosso cateto e a nossa hipotenusa. Mas vamos continuar com a nossa hipotenusa. Então, vamos ainda relacionar a hipotenusa, tá ok? A hipotenusa com o valor desconhecido. Então, quem é que relaciona o cateto adjacente e a hipotenusa? Ora, cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, o cosseno do ângulo 60 vai ser igual ao cateto adjacente, que é o C, que a gente não sabe, pela hipotenusa, que é 5. E o cosseno de 60 nada mais é, pela nossa tabelinha, cosseno de 60 é 1/2, certo? Então, utilizando o meio aqui, então temos que cosseno de 60, que é 1 sobre 2, isso aqui vai ser igual ao nosso C por 5. Ou seja, o nosso C, meio pelos extremos, vai ser 5 dividido por 2. Ou mesma coisa aqui, 2,5. Então, C aqui nada mais é que 2,5. 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Se você utilizar, por exemplo, o valor que tem aqui na tabela, o cosseno de 60 é 0,5. Se você utilizasse esse valor aqui, no valor do cosseno, iria dar a mesma coisa. Então, ficaria aqui, ó, 0,5 é igual a C por 5. Então, se você multiplicasse 5 vezes 0,5, C seria também 2,5, certo? Porque 0,5 vezes 5 é 2,5. Olha só que maravilha, né, pessoal? Então, aprendemos aqui mais uma coisinha, né? Um processo mnemônico para encontrar valores de ângulos importantes, dos ângulos 30, 45 e 60. E vimos que, utilizando tanto os valores nessa tabelinha quanto nessa tabelinha, iríamos chegar no mesmo resultado. Tá ok? Então, espero vocês na próxima aula. Caso queira receber atualizações dos vídeos que são postados aqui no YouTube, inscreva-se no nosso canal e também visite o nosso site, matematicabyjosé.com. Essas aulas estarão lá de forma um pouco mais organizada, podemos dizer assim. Ok? Valeu, galera!